Você investiria milhares de reais em uma obra sem antes testar o que ficaria bom ali? Parece absurdo falando assim, mas isso acontece em muitas vezes, em muitos casos. E é justamente para evitar esse tipo de erro e economizar tempo e dinheiro que existe o estudo de massas. E é isso que nós vamos falar hoje, eu e a Fran. Carolina Esteves, arquiteta e urbanista aqui da Telos, sócia da Franciele, que está entrando aqui para conversar com a gente. E estamos hoje falando sobre o estudo de massas. Né, Fran? Seja bem-vinda. Boa noite, Carol. Boa noite, todo mundo. Muito bom estar aqui de novo com vocês, falando sobre um assunto tão importante para quem quer construir, tirar do papel ou da cabeça um novo empreendimento, um sonho, que é a questão do estudo de massas, porque ele é uma ferramenta muito importante, né? E aqui no escritório a gente já desenvolveu algumas vezes e a gente pode falar com propriedade que ele traz clareza para o que as pessoas querem tirar do papel. Eu imagino aqui que muitas pessoas que estão nos assistindo ou vão nos assistir, talvez nunca tenham ouvido falar nisso. O que é um estudo de massa? E bom, o que é isso, na verdade, né? Onde vive? Do que se alimenta? Brincadeira, né? Mas um estudo de massas, ele pode parecer estranho, né? Esse termo, para quem nunca ouviu falar ou para quem está começando na arquitetura, mas é uma das ferramentas mais importantes para quem trabalha com urbanismo, com projetos de loteamentos e para todo o desenvolvimento imobiliário. E a gente vai trazer um pouquinho, explicar, desmistificar esse nome, que pode parecer estranho para muitas pessoas, e para que, né, se torne aí um assunto que esteja sendo mais comum para todo mundo, né? Essa live é uma sequência de lives que a gente está fazendo, focado aí para os nossos colegas arquitetos, técnicos da área. A gente está compartilhando nosso conhecimento, nossa experiência para ajudar o mercado a se qualificar. A gente tem deparado com situações aí que nos arrepiam muito, né, Franciele? Então, nós decidimos fazer esse movimento aí, né? Que juntos todos nós estamos construindo as cidades. E já quero deixar um convite para quem quiser entrar e no canal de transmissão da Telos aqui no Instagram. Depois da live aqui a gente vai compartilhar nos stories, estão todos convidados. A gente começou ele há pouquinho tempo e a gente, né, cada vez mais vai estar compartilhando ali dicas práticas para quem trabalha aí na área da arquitetura, toda essa área do mercado imobiliário, aí, corretores de imóveis também, todo mundo que tem interesse nesses assuntos. Bom, Carol, acho que a gente pode começar falando então, né, sobre esse ponto que tu trouxe sobre o que é um estudo de massas. A gente já tem material aqui no nosso perfil sobre a viabilidade, né? A viabilidade urbanística estratégica, que a gente já explicou que é uma ferramenta maravilhosa para a gente olhar para o que pode ser feito e para o que a gente vai precisar, como que a gente vai se programar para desenvolver esse empreendimento ou essa construção, se for a sua casa. O estudo de massas, ele é uma parte, né? A gente tem a viabilidade urbanística estratégica, ela é um documento muito completo. Então, o estudo de massas, ele pode ser uma parte, né? Como se vamos dizer que a viabilidade fosse um livro, o estudo de massas seria um capítulo dessa viabilidade. Por quê? Ao contrário do que a gente faz no início da viabilidade, que é verificar se o uso está permitido, qual é a altura, né? Quais são esses condicionantes legais que a gente fala, né? Que são aquelas restrições que a legislação nos traz. O estudo de massas, ele olha muito mais para o produto. Então, qual é o produto que eu quero construir aqui? Qual é o produto que eu quero implementar aqui? Por isso que ele tem esse nome de massas, porque a gente de fato constrói volumetrias
para que a gente possa trazer para algo mais concreto, visualmente falando, aquilo que a gente está ali inicialmente só olhando em questão de índices urbanísticos, de áreas, de possibilidades. Então, o estudo de massas, ele é essa parte dentro de uma grande viabilidade urbanística estratégica, onde a gente consegue dar uma cara para aquilo que a gente quer construir, para aquilo que a gente quer tirar do papel. E ele tem esse nome, né, estudo de massas, porque justamente tem essas volumetrias. E elas não são detalhadas, elas não são definidas. Elas são volumes, né? Então pode ser um quadrado, um retângulo, sei lá, um triângulo. Depende muito do que você vai querer desenvolver, né? Então, quando a gente está falando de estudo de massas, a gente não está falando só de legislação, o que é permitido e o que não é permitido. A gente também está falando de produto. E para falar de produto, a gente precisa discutir muito daquilo que o proprietário quer quando essa edificação começar a ser de fato habitada, ocupada, colocada em funcionamento, se for um comércio. Então, esse é o principal objetivo do estudo de massas. E com esse estudo a gente consegue avaliar várias questões antes de desenvolver o projeto em si, né? Por exemplo, assim, a gente consegue já ter uma análise da insolação, né? De como que as sombras e como que o sol vai estar incidindo sobre essa edificação e a sombra que essa edificação faz na vizinhança e até dentro do próprio terreno, para tomar algumas estratégias, né, de posicionamento de aberturas, de posicionamento de cômodos, né? Às vezes é bom a gente, a partir do sol, escolher onde vai ficar um quarto, né? E onde vai ficar um depósito. Então, isso ajuda na estratégia de projeto. Assim como a ventilação, né? A gente consegue observar e analisar por onde esse vento vai cruzar entre, né, edificações, aí considerando um estudo até urbanístico, né? Então, a gente vai lançar dentro de uma área de cidade várias edificações, considerando diferentes alturas, e aí a gente consegue fazer análises bem refinadas, inclusive, de como que os elementos naturais vão estar incidindo ali sobre o terreno, né? Então, não é muito importante para uma decisão de investimento, né? Uma decisão de estratégia de rentabilidade desse empreendimento, mas também de estratégia de desenvolver um bom projeto com qualidade para quem vai estar habitando e para quem vai estar ali na vizinhança também. Complementando essa tua fala, Carol, tem muitos municípios, e eu vou trazer aqui um exemplo bem polêmico, que é Balneário Camboriú, onde o estudo de sombreamento para essas edificações projetadas na beira-mar, ele é exigido pela prefeitura, porque a gente precisa projetar na areia a sombra que essa edificação vai fazer em determinados horários do dia. Então, é extremamente importante a gente ter um estudo de massas para garantir que aquele projeto vai ter sucesso lá na parte do licenciamento, no que diz respeito a essa parte da legislação em específico. Outra coisa que é muito importante, na arquitetura, quando a gente está falando de produtos verticais, né, de edificações verticais, a gente tem produtos que são base torre, né? Ou então a gente tem produtos que são isolados no lote, mas são mais de um. E essa distância de uma edificação para outra, o estudo de massas também serve para nortear, porque dependendo da distância que eu vou ter, não atende a legislação, dependendo da distância que eu vou ter, não atende uma ventilação, uma iluminação, uma insolação. Então, todas essas questões que a Carol trouxe é justamente para a gente verificar a posição que a gente vai colocar as coisas dentro do terreno. E muitas vezes, eu vou trazer aqui um exemplo da legislação. A legislação de Florianópolis diz que a gente pode sim colar a edificação em determinada parte da divisa do terreno. Mas será que é interessante fazer isso de acordo com a localização do meu terreno na quadra, na rua, na cidade? Isso o estudo de massas responde. Essa resposta eu não vou encontrar na legislação. Eu vou encontrar realmente quando eu começar ali a estudar
esta volumetria dentro daquele espaço plano que é o terreno que eu posso ocupar. Como que ele é desenvolvido, né? Comentei no início que ele, se a viabilidade urbanística fosse um livro, ele seria um capítulo, e seria um capítulo ali no meio, digamos, da viabilidade. Por quê? Porque a gente precisa ter já algumas informações. Não só informações que a gente pega na legislação e nas consultas de viabilidade dos órgãos. Lembrando que quando a gente fala aqui em viabilidade urbanística e estratégica, a gente não está falando daquelas viabilidades fornecidas pelos órgãos, né? A gente está falando de um estudo que é feito para antes do desenvolvimento do empreendimento, né? Para que a lareira aqui atrás, tá, gente? Por isso tá esse fogo. Para que a gente possa ter noção do que a gente vai desenvolver. Então, eu preciso dessas informações da legislação, eu preciso saber a vocação do lugar, né, do terreno que eu tenho para trabalhar, eu preciso saber o que o empreendedor, o dono, né, daquele empreendimento espera daquele produto. Eu preciso saber para qual vai ser o tipo de pessoa. Então, assim, digamos que a gente está fazendo um produto vertical, um prédio de apartamentos. Vão ser 4 apartamentos por andar, cada apartamento vai ter 50 metros quadrados. Então, isso significa que eu vou ter só de área privativa 200 metros quadrados, mais a área de circulação. Então, assim, dependendo da altura, eu também vou ter que ter estacionamento, eu não vou ter estacionamento. Então, assim, essas informações do produto mesmo, né? Os apartamentos, eles vão ser para famílias ou eles vão ser para pessoas que são solteiras? Vai ser vocação para locação? Vai ser para moradia? Eu vou poder transformar 2 apartamentos em um só? Tudo isso vai nortear o estudo de massas. Então, a etapa dele ser desenvolvido é quando eu já tenho os estudos da legislação suficientes, o meu cliente já sabe o que ele quer do produto e para que público ele quer, e eu também já tenho o terreno, a localização. Não existe estudo de massas se eu não tiver o terreno. Eu estou escolhendo qual o terreno que eu vou comprar. Eu tenho 4 opções. Você vai ter que fazer 4 estudos de massa. Diferente da viabilidade, que muitas vezes, se eu tiver, digamos que esses 4 terrenos estão na mesma quadra. Algumas partes da viabilidade urbanística estratégica vão ser iguais, né? Porque muitas vezes os índices vão ser os mesmos, o zoneamento vai ser o mesmo, a rua, né, o acesso pode ser o mesmo, mas o terreno em si, as características de insolação, as características de ventilação, a conversa dessa volumetria com o entorno, ela vai ser diferente. Um terreno de esquina, ele vai ter uma volumetria diferente do que um terreno de meio de quadra. Então, é muito importante para que a gente possa desenvolver o estudo de massas, que a gente já tenha essas informações de legislação, de produto e a localização. A gente, enquanto arquiteto e urbanista, né, a gente tem que produzir algo bonito e dentro do que a legislação permite, né? Então, é como criar uma obra de arte, mas não tendo toda a liberdade de criar uma obra de arte, né? Então, tem a legislação municipal, tem a legislação que é a nível federal também. A gente tem todos os desejos do cliente, né? Tudo isso tem que estar ali dentro dessa solução que a gente vai construir. E se a gente pega um terreno e começa a fazer o projeto, a gente pode estar perdendo muito tempo, porque depois a gente vai ter que encaixar esse projeto dentro dos índices. Então, o estudo de massas, ele propõe começar olhando o que os índices permitem. Resumindo muito, é isso, né? E além de volumetrias, a gente também, nesse momento, já pode definir quais são os melhores acessos para esse empreendimento, independente do porte que ele tem, né? Então, além, né, de afastamentos, taxas de ocupação e aproveitamento, toda a parte ali de mobilidade, como é que as águas da chuva vão estar
vão acontecer nessa área que está sendo projetada? Como que a gente está pensando nisso? Isso também já dá para começar a se preocupar na hora de estar fazendo estudo de massas. E dependendo do tipo de uso também, né, França? Estamos projetando um hotel, uma pousada. A gente tem muitos serviços que acontecem ali também, né? Então a gente já vai olhando para o uso dessa edificação e já vai imaginando como que essa operação vai acontecer para facilitar a operação exatamente, né? E não depois que o projeto lindo está concebido, ter que começar a fazer adaptações. E isso a gente falando que tem casos ainda que se constrói e só depois de construído ainda que vai se observar algumas questões aí, o custo para corrigir é muito maior. Então, quanto antes a gente puder prever num estudo de massas, tudo isso, melhor o resultado lá no final para todo mundo. Eu vou trazer Vou trazer dois exemplos que me passaram pela cabeça agora, que eu acho que vai ilustrar muito bem isso que a gente está falando. Digamos que eu, Franciele, quero construir a minha casa. Eu moro a 3 quadras do mar. E aqui na minha casa, na minha rua, eu só posso construir 2 pavimentos. Mas eu posso fazer um terraço, desde que ele não seja coberto. De que forma esse terraço tem que ser para que eu consiga ver o mar da minha casa? Isso acontece muito aqui, né? Principalmente nessa região que eu convivo mais aqui no sul da ilha, tem muitas casas que têm um terraço para enxergar o mar. Como que eu vou saber se eu vou conseguir enxergar o mar? Se eu não fizer um estudo dessa volumetria, sabendo a altura, né? Eu vou subir um drone aqui a 9 metros. Será que se eu tiver a 9 metros eu enxergo o mar? Esse é um exemplo aplicado assim com essa relação de gabarito de altura para casas. Pensando em casas também. Eu tenho 2 carros. É um carro meu e um carro do meu esposo. E eu preciso guardar os 2 carros no meu terreno. E a gente sabe que aqui em Floripa, muitas vezes, a gente não encontra terrenos regularzinho, né, retangular ou quadradinho, assim. Às vezes são os terrenos que têm umas volumetrias, umas formas um pouquinho orgânicas, assim. E as ruas, muitas vezes, não são ruas tão largas. Como que eu vou saber qual é a melhor forma de fazer esse acesso para os 2 carros? Eu não queria colocar um atrás do outro na garagem, porque isso impede, isso fica ruim, se um tem que sair, o outro tá... Eu quero que os 2 consigam entrar e sair independentes. Será que eu preciso ter 2 portões? Será que eu consigo ter um portão só? O meu acesso à testada, que é a medida da frente do meu terreno, é muito pequena. Como é que eu vou fazer para colocar tudo que a legislação pede? E aí, trazendo um exemplo para vocês, eu tenho algumas coisas assim que eu fico nervosa às vezes quando eu vejo na rua. Eu passeio com o meu cachorro aqui na minha vizinhança. E aí tem uma rua que todos os muros são construídos bem em cima do alinhamento da rua. E de determinada metade da rua para o final, o pessoal recuou a calçada, deixou uma calçada de pedestre. E aí eu percebi que uma das casas que vinha imediatamente após esse recuo também estava se adequando, também estava recuando o muro para fazer calçada. E eu pensei, nossa, que legal, eles devem estar regularizando a casa, por isso que eles fizeram isso. Só que eles não atenderam à legislação, eles esqueceram de coisas que são muito importantes. O espaço para o lixo, por exemplo, está previsto na legislação e ele precisa ser considerado na fachada. E nós aqui no escritório temos clientes que têm uma fachada de 6 metros. Como que tu coloca um acesso para carro, um acesso para pedestre, mais a lixeira? Então, todos esses exemplos que eu estou dando, eles podem ser sanados num estudo de massas. Agora, trazendo para as edificações maiores, as verticais, por exemplo. Se eu quero fazer um edifício que o térreo tem lojas, espaços comerciais, comércio e serviço, e o restante, né, os próximos 2, 3 pavimentos tem residência, apartamentos. Como que eu faço esses acessos? Por onde vai ser o acesso das pessoas que moram nos apartamentos? Por onde que vai ser o acesso das lojas?
Essas lojas precisam ser abastecidas. Por onde vai ser a entrada de serviço? Vai ter lugar para restaurante? Se vai ter lugar para restaurante, como é que vai ser a saída do lixo desse restaurante? Que eu não posso passar com esse lixo no corredor que dá acesso às edificações, senão vai ficar aquele cheiro de lixo no corredor. Todas essas soluções a gente pode olhar no estudo de massas. No estudo de massas, a gente não vai definir qual vai ser o tipo de material que a gente vai aplicar na fachada. A gente não vai definir a cor da edificação, a gente não vai definir quais serão os revestimentos das áreas comuns. A gente vai definir o esqueleto daquela edificação, os acessos, como que ela vai funcionar, como as pessoas vão entrar e sair, como o que precisa entrar e sair vai entrar e sair. Então, esses exemplos, eu acho que ilustram bem as decisões que podem ser tomadas a partir do estudo de massas, considerando usos diferentes. Isso tudo que a Fran falou, né, nos mostra que o estudo de massas é fazer as escolhas que fazem sentido, né, para aquilo que se precisa construir. E quando a gente está desenvolvendo, a gente normalmente faz isso em softwares, né, de modelagem 3D. Na época ainda que eu estava na faculdade, a gente até fazia em maquete, né, esses estudos de massa. Mas não há mais necessidade. Então, dá para fazer vários estudos de massa de um mesmo terreno. Simulando várias alternativas. E daí, a partir disso, vai se olhando, entendendo o que é melhor para aquele espaço ali. Né? Lembrando, né, Carol, que uma das coisas que a gente aprende lá na faculdade ainda é que quanto mais uma construção tiver planos retos, né, quanto menos recorte tiver, mais barata é a obra. Então, assim, uma boa definição de volumetria, ela vai impactar também o seu orçamento. Então, por isso que o estudo de massa, ele faz parte dessa viabilidade urbanística estratégica, porque ele também, além de refletir nas boas soluções e num bom produto e num bom projeto, ele também vai refletir lá no cronograma e no orçamento da obra. Exatamente. Então, se você conhece algum arquiteto, urbanista, algum técnico da área, algum estudante de arquitetura, manda essa live para ele, né, ouvir aí a nossa experiência com relação a isso. Então, resumindo muito, o estudo de massas ele vai ajudar a tomar as melhores decisões, né? A gente vai estar desenhando de forma volumétrica todos os índices que impactam ali naquela área. E tudo mais o que a gente pode estar, a partir disso, avaliando, vai aparecer de forma muito mais visual. Né? A gente não vai estar olhando apenas números, a gente vai estar olhando um volume, que ajuda muito mais na tomada de decisão e também compartilhar essa decisão com, né, os demais envolvidos. Então, fica muito mais fácil a gente estar abordando isso para posteriormente desenvolver o projeto em si, com todos os seus detalhamentos, todas as suas características, né? E demais questões. Me veio agora para a gente falar, fazer talvez um parênteses aqui, para a gente falar das sacadas. Porque a gente vê muito hoje, e já faz muito tempo, né? Que os prédios são projetados e muitas vezes faz parte do estudo de massa a gente definir aonde são essas sacadas. E ela tem um propósito que não é só tu poder sair do apartamento e poder olhar para a rua, né? ou da casa. As sacadas, ela tem um outro objetivo também, né? Que é de proteção da insolação e de entrada de calor dentro da edificação. E o que acaba acontecendo? A maioria dos proprietários fecham as sacadas e transformam em área útil. E o que isso acaba acontecendo, né, com o passar do tempo? Esse apartamento que tem a sua sacada fechada traz mais calor para dentro do ambiente e aquele propósito inicial não é mais atendido, né? De que é realmente fornecer um sobeamento para evitar esse aquecimento interno. Então, me veio que a gente devia falar sobre isso também,
que se você tem um apartamento com sacada, ela tem um grande valor aí. Não é só em área construída, inclusive tem incentivos, né, para a gente projetar sacadas. São áreas que têm cálculos diferentes para a aplicação de impostos. Então, preservem as sacadas como sacadas. Esse é um pedido, né, das arquitetas e urbanistas aqui que pensam, né, edificar outros aí que estão preocupados também em qualidade e conforto interno e conforto térmico da edificação também. E uma curiosidade, né, Carol? Quando a gente está falando de edificações verticais, multifamiliares, que são os apartamentos, a gente precisa atender diversas questões de PPCI, que muitas vezes em outros tipos de edificações que não são em altura a gente não precisa. E existe um item da legislação de PPCI que chama-se compartimentação vertical. E ele funciona como a compartimentação horizontal. Na compartimentação horizontal, nós temos as paredes. Então, as paredes, elas precisam ser resistentes a X minutos de incêndio para que o incêndio não se propague a tempo dos bombeiros chegar e conter. A compartimentação vertical, ela funciona da mesma maneira. E as sacadas ou então esses elementos de fachada que se projetam para frente numa determinada profundidade, eles são compartimentações verticais, porque isso faz com que o fogo que esteja pegando fogo aqui, ele bata aqui e vá para fora, e não fique fazendo assim e subindo de andar para andar, né? A tempo, claro, dos bombeiros chegarem e conterem esse incêndio. Então, todas as decisões, dependendo do tipo de projeto, que são muitas vezes elementos de fachada, elas não estão ali simplesmente por mera estética, né? Elas estão ali porque existe um propósito. Seja ele para proteção contra incêndio, seja ele para qualidade interna, né? O conforto ambiental interno, a saúde em si de quem vai estar dentro daquela edificação, né? Seja por questão de conforto térmico, acústico, qualidade do ar. Então, essas decisões, elas têm muito mais por trás delas do que simplesmente uma estética. E no estudo de massas, a gente consegue fazer essas simulações e pensar nessas questões. Claro, tudo isso vai ser muito refinado depois na criação do produto mesmo, né? No desenvolvimento do projeto. Só que isso economiza muito tempo, tanto da equipe de projetos, quanto da pessoa que está investindo nessa edificação, nesse empreendimento. E eu queria falar, Carol, de um erro muito comum que o estudo de massas resolve. Comprei um terreno em Florianópolis, terreno da minha vida. E assim, ele tem um pouquinho de desnível, mas tá tudo certo. Eu contratei um arquiteto e ele vai fazer o projeto, vai ficar ótimo. Terrenos com desnível precisam muito de estudo de massas. Porque para te errar um nível é muito fácil. E aí um acesso que tu projetou, ou então uma vista que tu projetou, ou então inclusive onde tu pensou em colocar o teu, sei lá, o teu acesso de carro, o teu tratamento de esgoto, tudo isso pode dar problema se você não tem um bom estudo de massas, definindo esses níveis. Porque esse terreno, sim, talvez ele precise de aterro, talvez ele precise de movimentação de terra, talvez ele precise de contenção. E tudo isso vai interferir também no orçamento da obra dessa pessoa. Então, o quanto ela quer gastar também é definido pelo estudo de massas. Você não pode fazer um projeto com vários níveis em um terreno onde você vai precisar de muita contenção, de muito aterro, onde você vai ter só um ladinho para acesso e achar que o seu cliente vai conseguir executar aquilo. Esse projeto precisa, primeiro, encaixar com o que ele deseja de produto, mas também precisa encaixar com o que ele está disposto a desembolsar para aquele projeto. Ou então, assim, não, esse é o projeto que eu quero, mas eu não consigo desembolsar tudo que esse projeto precisa agora. Ok, vamos estudar uma forma de fazer em fases, então. De repente, a gente constrói primeiro isso, depois aquilo.
o estudo de massas vai resolver essa questão dos níveis. Então fica aí algo que eu lembrei que resolve bastante. Inclusive, o último projeto de edificação que eu fiz, eu como arquiteta responsável única e exclusivamente eu, antes ainda da Telos existir, foi um terreno que tinha 7 metros de desnível. E a primeira coisa que a gente fez foi fazer um estudo de massas para ver aonde iriam ficar os acessos, acesso de carro, acesso de pedestre, o tratamento de esgoto, todas essas coisas que precisam, né, dependem muito aí dessa questão de níveis. Então, isso traz previsibilidade para a gente e evita erros. Porque depois, para te resolver um problema desses em obra, vai custar muito caro, vai levar tempo e vai trazer um estresse desnecessário para todo mundo. Bom, eu espero mesmo que quem assistiu a nossa live agora até aqui, que tenha tirado proveito aí, passado a olhar, né? E se não fazia estudos de massa que agora comece a fazer. E quem nunca ouviu falar, que pesquise mais, estude mais sobre isso. Se tiver algum assunto que vocês queiram que a gente trate, comente aqui na live, comente depois na postagem também. A gente está produzindo conteúdo e a gente quer que faça sentido para vocês também, né? Também trazemos convidados de vez em quando, né? Estamos preparando aí alguns convidados legais para trazer, para também compartilhar aqui o seu ponto de vista, né? Da atuação como arquiteto, urbanista e áreas correlatas, né? Aqui com a gente também. Então tá, pessoal, acho que o que nós tínhamos planejado para entregar para vocês hoje, acho que a gente entregou. A gente sempre traz muitos exemplos práticos, né, dentro da nossa realidade. Como a Carol falou, né, se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, algum comentário, fique à vontade. A gente gosta muito de trocar informações por todos os nossos canais, né, não só por aqui. Queria agradecer, Carol, mais uma vez a parceria. Dizer que na próxima quinta-feira estaremos aqui com mais um assunto. Lembrando que a gente está focando nos nossos colegas de profissão, arquitetos, urbanistas, engenheiros e afins. Muito obrigada pela atenção de todo mundo, por estarem aqui assistindo as nossas lives e também depois elas nos nossos perfis. E uma boa semana para todo mundo, bom descanso e nos vemos na próxima semana. Um beijo para todo mundo e entrem no canal de transmissão da Telos aqui do Insta, que por lá também vai rolar dicas bem legais. Um beijo e até quinta-feira que vem.